Os anos passam, centenas de anos, milênios. Nossa civilização evolui de um nível primitivo até voos espaciais. E alguém observa tudo isso durante toda a sua vida. Quem é essa pessoa? Representantes de alguma raça secreta de observadores? Não. São seres longevos que crescem em nosso planeta há milhares de anos. Nos ajudam a respirar e viver, e nós os vemos todos os dias. Neste vídeo, vamos conhecer os gigantes mais famosos de todos os cantos do planeta, descobrir quem são as árvores mamute e quais delas poderiam ter visto os dinossauros. O ser longevo mais alto do nosso planeta é, com razão, a sequoia. Cientificamente falando, a sequoia é a sequoia sempre verde, também chamada de sequoia vermelha. A maioria dos recordes de altura, volume do tronco, massa e longevidade pertence justamente às árvores dessa espécie. Essa árvore é perfeitamente adaptada para viver em regiões frias e rigorosas. A casca marrom avermelhada que deu à sequoia o apelido de sequoia vermelha. Ela pode atingir até 60 centímetros de espessura, funcionando como um casaco quente para a árvore. Mesmo assim, durante o inverno, a árvore permanece coberta por agulhas azul esverdeadas. Os maiores representantes desta subespécie de cipreste podem atingir até 100 metros de altura. O tronco deles pode chegar a 10 metros de diâmetro na base e esses gigantes pesam pelo menos 2.000 toneladas. As árvores, muitas vezes, não são apenas enormes, mas também antigas. Alguns exemplares têm mais de 3.500 anos de idade. Essas árvores gigantes são tão monumentais que possuem em seus troncos ecossistemas próprios, onde crescem outras plantas, líquens, musgos e até pequenas árvores de outras espécies. Nas sequoias vivem aves, insetos e animais. Por isso, podemos chamar essa árvore de um pequeno planeta dentro do planeta. Essas sequoias gigantes já recebem outro nome, sequoiadendro gigante, ou mais simplesmente, sequoia gigante, árvore grande, árvore mamute. É interessante que a história da palavra original, pode-se dizer, é anti-americana. A tribo indígena dos iroqueses, querendo eternizar a memória de seu notável chefe Sekvo, deu seu nome a uma das árvores mais incomuns e majestosas. Sekvo inventou a escrita indígena, liderou a luta de libertação dos iroqueses contra os invasores estrangeiros e, pode-se dizer, foi o primeiro educador popular. Mas agora não é sobre isso. A maioria das sequoias prefere viver na Califórnia, nos Estados Unidos. Além disso, elas se estabeleceram principalmente em uma faixa estreita de terra, com 750 quilômetros de comprimento, em um terreno montanhoso complexo na costa do Oceano Pacífico. O que se tornou uma das razões pelas quais essas árvores viveram por tanto tempo. Lenhadores quase nunca as alcançam. Mas nem mesmo essa localização as salvou na época do desmatamento em massa. De 1850 a 1950, em menos de 100 anos, as pessoas derrubaram quase 96% de todas as sequoias. Restaram apenas cerca de 30 pequenos bosques. Na internet, ainda existem muitas fotos que mostram a escala do desmatamento daquela época. As pessoas nessas fotos parecem formigas. Aqui, por exemplo, estão os lenhadores ao lado da árvore nomeada Mark Twain, derrubada na Califórnia em 1892. E na véspera da abertura da Exposição Internacional de Paris de 1900, entre outras maravilhas americanas, foi amplamente divulgada a maior tábua do mundo, que foi especialmente feita a partir do tronco de uma grande sequoia. No entanto, os europeus não conseguiram ver essa tábua, pois, devido ao seu tamanho sem precedentes, o comprimento da tábua ultrapassava 100 metros. Nenhum capitão se dispôs a transportar uma carga tão fora do padrão pelo oceano. Assim terminou de forma inglória essa iniciativa publicitária que custou a vida de mais um monumento natural único. Mas vamos avançar para os dias de hoje e conhecer as sequoias modernas mais famosas. E o primeiro será a árvore chamada General Sherman. Atualmente, esse antigo gigante é considerado a árvore com maior volume e massa do planeta. Além disso, ele é chamado de o maior e mais pesado organismo vivo do nosso planeta. Seu peso é de quase 2.000 toneladas. Sua idade é de mais de 2.500 anos.
e sua altura é de cerca de 85 metros. Outro General Grant. Ele é mais jovem que o General Sherman, tem apenas 1.650 anos. Sua altura é de 1,5 metros, o que também é menor do que a maior árvore do mundo. E ele está sendo alcançado por outro parente, a sequoia chamada Presidente. O Presidente é mais velho que os generais, com quase 3.500 anos. Ele é o representante mais antigo das sequoias no planeta, mas ainda não atingiu a altura dos jovens generais, apenas 73 metros. No entanto, seu volume compete com o do General Grant. Mas e se eu disser que todos esses caras são apenas baixinhos comparados com outra sequoia? Sua altura é de 115,5 metros. Até hoje, essa é a árvore mais alta da Terra. Para comparação, a altura da Estátua da Liberdade, em Nova York, é de apenas 93 metros. O nome desse gigante é Hiperião. Ele é significativamente mais jovem do que seus companheiros. Tem apenas 700 anos. No entanto, isso significa que ele ainda pode crescer, já que a idade até a qual as sequoias costumam crescer é de 1.500 anos. A árvore foi descoberta em 2006 pelo naturalista Chris Atkins. A localização dela foi mantida em segredo para que o fluxo de turistas não perturbasse a tranquilidade da árvore e permitisse que ela construísse seu próprio ecossistema em paz. A seguir, mesmo sem turistas, a árvore já sofreu danos. Pica-paus danificaram o topo, desacelerando o crescimento do Hyperion. A sequoia Helios começou a alcançá-lo, pois era só 1,5 metro mais baixa e crescia bem mais rápido. E a famosa sequoia Grande Árvore, que caiu sobre a estrada, tornou-se um túnel completo de 9 metros. Há também um túnel que atravessa o meio da árvore, assim ele é por dentro. A árvore gigante se chama Chandler Tree, literalmente árvore candelabro. Os galhos grossíssimos, que crescem a 30 metros do chão, realmente lembram um candelabro. Não só as sequoias são vistas como gigantes em nosso planeta. Em altura, alguns exemplares de eucalipto australiano chegaram perto dela, em espessura, claro, os baobás e em área de copa, a figueira de Bengala. Vamos começar pelos eucaliptos. Eles são nativos de outro continente, a Austrália, onde é quente e seco, o que não impediu que, em certa época, crescesse a árvore mais alta. Sua altura era de 189 metros. Esse gigante não sobreviveu até os dias de hoje, e é por isso que, atualmente, as sequoias permanecem como as árvores mais altas. Os eucaliptos também são árvores únicas. Não perdem as folhas no inverno, como as sequoias, mas perdem a casca. Entre os eucaliptos, destacou-se um exemplar chamado Centurião. Ele foi descoberto em 2008 na Tasmânia, e sua altura é um pouco superior a 100 metros. Além da altura, existem outros parâmetros pelos quais as árvores são consideradas gigantes. Por exemplo, a famosa árvore tule. Seu nome completo é Árbol del Tule, que em espanhol significa velho homem da água. Este é um exemplar único de taxódio mexicano, e ele ficou famoso por suas formas exuberantes. O diâmetro do seu tronco é de 14 metros, com 58 metros de circunferência. Para abraçá-lo, seriam necessárias quase 30 pessoas. Por muito tempo, pensava-se que Tule era composto por várias árvores unidas, pois ninguém acreditava que um único tronco tão grosso fosse de um só gigante. Mas após testes de DNA, foi confirmado que de fato é uma única árvore. Com relação à idade, a questão se mostrou mais complicada. Segundo diferentes estimativas, Tule tem cerca de 1.200 anos, mas, de acordo com uma das hipóteses, quase 6.000 anos, a árvore tem o apelido não oficial de Árvore da Vida por causa das imagens de vários animais que supostamente podem ser vistas em seus troncos. Lá é possível ver elefantes, crocodilos e outros animais. Mas, em 1994, a árvore de repente começou a morrer. Seus galhos secavam, as folhas amarelavam e os moradores chamaram cientistas para resolver o problema. Ao descobrirem que a árvore estava morrendo de sede, os moradores logo tentaram salvá-la. A árvore foi regada e tudo terminou bem, mas até hoje ela ainda está em perigo.
Os cientistas afirmam que a árvore continua morrendo lentamente de sede, devido aos danos ambientais e ao grande fluxo de veículos na rodovia próxima. Atualmente, a árvore tule é considerada monumento natural pelo governo do México e integra o Patrimônio Mundial da Unesco. Já vimos gigantes altos e volumosos, mas você consegue imaginar uma árvore cuja copa ocupa 1,5 hectares? Na distante e quente Índia, no Jardim Botânico de Haurá, existe uma árvore lendária chamada de Grande Banyan. Por natureza, é apenas uma figueira de Bengala, aquela mesma figueira que quase todo mundo tem em casa. Mas essa figueira, claro, é especial. O Banyan é um representante muito jovem das árvores gigantes, ele tem apenas 200 a 250 anos. Em 1925, um raio atingiu a árvore, que dividiu o tronco principal ao meio e uma parte dele teve que ser removida. Após o incidente, o banyan foi visto como colônia clonal, não mais como árvore única. Quando você estiver perto deste grande banyan, pode parecer que não se trata de uma única árvore, mas sim de um bosque inteiro. No entanto, ele ainda tem um tronco principal e mais de 3.000 troncos extras, também chamados de raízes aéreas. Eles são chamados assim porque, na verdade, são galhos da árvore que começam a crescer em direção ao solo e, se tiverem sorte, começam a criar raízes. O comprimento da circunferência da copa do maior banyan é de 420 metros. A altura chega a 25 metros. E a área total da árvore é de aproximadamente 1,5 hectares. Ao mesmo tempo, o gigantesco fico segue se expandindo. O banyan é a árvore nacional da Índia. Foi debaixo de uma árvore dessas que Buda atingiu a iluminação completa. A glicínia, no Jardim Kawachi Fuji, no Japão, tem uma estrutura semelhante, mas uma aparência muito mais festiva. Fuji, em japonês, significa justamente glicínia. Então, se traduzirmos literalmente o nome da montanha mais famosa, Fujiyama, teremos Montanha da Glicínia. Essas árvores podem atingir até 15 metros de altura, o que pode parecer pouco para gigantes. Mas por serem trepadeiras, conseguem cobrir distâncias enormes. No famoso Jardim Kawachi, mais de 1.000 estruturas metálicas foram construídas para sustentar as maiores glicínias. Na primavera, quando as glicínias florescem, você pode caminhar por um túnel de até 220 metros sob suas flores pendentes. Alguns exemplares deste jardim têm mais de 1.000 anos. Vamos voltar da beleza aos verdadeiros gigantes. Na distante Nova Zelândia, vive o deus da floresta. É a gigantesca árvore kauri. Essa espécie de árvore é considerada uma das maiores espécies de coníferas do mundo. Além disso, é também a mais antiga. Acredita-se que as agates surgiram há cerca de 150 milhões de anos. O maior exemplar de kauri foi chamado Tanemahuta, em homenagem ao deus das florestas e pássaros. Esse gigante cresceu até 51,5 metros de altura. Seu perímetro chega a 13,8 metros. A idade é de cerca de 1.500 a 2.000 anos. Esse gigante perene, cujos parentes já existiam na época dos dinossauros, é um remanescente de uma antiga floresta tropical, o que é confirmado por outros gigantes kauri que estão próximos. Em 2013, durante uma terrível seca na Nova Zelândia, todo o curso de um riacho foi desviado para Tanemahuta, pois o gigante já começava a mostrar sinais de desidratação. E já que estamos falando sobre antiguidade, vamos conversar sobre as árvores de silício. Usuários do YouTube já conhecem as teorias sobre florestas de silício. Por exemplo, defensores dessa teoria chamam a montanha Torre do Diabo de toco de uma dessas árvores gigantes fossilizadas. Se levarmos essa fantasia adiante, as gigantescas esferas de pedra da Costa Rica podem ser consideradas sementes ou frutos dessas grandes árvores de silício. Mas se a forma de vida de silício realmente existe, por que ela deveria se parecer com a de carbono? Por que uma forma de vida completamente diferente em sua base deveria ter as mesmas formas biológicas, árvores e arbustos, só que gigantes e de silício? Além disso, a composição das rochas que formam a Torre do Diabo indica claramente que são resultado de atividade vulcânica. A montanha surgiu do magma derretido das profundezas da Terra, e sua composição química é bem conhecida pelos geoquímicos. Ao mesmo tempo, as rochas encaixantes são representadas por
arenitos vermelho escuros e olivritos com camadas de xisto. A formação de colunas hexagonais pelo magma solidificado também tem explicação. Apesar da semelhança aparente com células gigantes, as fibras hexagonais são explicadas pelas células de Benard, que qualquer pessoa pode observar em experimentos físicos simples, dá para dizer, no seu próprio copo. Além disso, a disjunção colunar é um fenômeno bem conhecido e amplamente difundido na geologia, quando grandes fluxos de lava esfriam formando fissuras características. Na Islândia, chegaram a fazer experimentos para estudar como se forma a disjunção colunar. Como resultado, foi determinado o intervalo de temperatura de 890 a 840 graus Celsius, no qual ela se forma. Talvez árvores de silício tenham crescido, mas dificilmente na Terra. Por enquanto é só. Obrigado por assistir, avaliar este episódio e até a próxima nos futuros episódios do canal.